Fala traders, tudo certo com vocês? Hoje a gente começa aqui o nosso primeiro treinamento gratuito para vocês que são iniciantes. Será um tutorial, basicamente com 3 vídeos. Eu vou falar para vocês um pouco sobre Price Action, fundamentos do Price Action. Então se você não lê nada, não sabe analisar nada no gráfico tecnicamente, esse é o vídeo certo para você começar a analisar. Vai ser uma sequência gratuita, fiquem sempre ligados aos links na descrição que vão sempre levar você para o próximo level, para o próximo vídeo. E eu vou estar aqui, começando hoje, a falar para você quais são os fundamentos básicos do Price Action. Olá, seja bem-vindo ao treinamento gratuito aqui de Price Action para iniciantes. Não é essa tela maluca que vocês estão olhando que eu vou apresentar para vocês hoje. Essa aqui é a tela avançada do Mestre dos Dividendos, mas o que eu vou falar para vocês é as bases necessárias que vocês vão ter que ter para qualquer leitura gráfica de qualquer ativo que vocês queiram investir. Então, para começar, eu vou colocar para vocês gráfico diário e um único gráfico por tela, sendo que nós temos os candles, ou as velas, para serem analisadas. Legal, não temos nenhuma média móvel, o que nós temos é preço, Price Action, ou seja, a ação do preço. E o primeiro conteúdo que eu quero falar para vocês, iniciantes, eu já coloquei alguns conteúdos anteriormente sobre, é Candlestick. O que é Candlestick? São essas barrinhas que vocês estão vendo, azuis e brancas. No meu caso, a barrinha azul representa uma força compradora, a barrinha branca representa uma força vendedora. Certo? E todos os candles têm 4 informações. 4 informações, nada mais e nada menos. Elas serão abertura e fechamento, máxima e mínima. Simples assim, certo? Abertura, fechamento, máxima e mínima. Às vezes esses conceitos eles se repetem na mesma faixa de preço. E eu vou explicar para vocês o porquê. Aqui, desenhando para vocês, candlestick, ele se forma da seguinte maneira. Nós vamos ter a parte pintada, então vou colocar em azul os meus compradores e em branco os meus vendedores, certo? E o candlestick, como eu falei, ele tem 4 informações. Exatamente, não são 3 e nem 5 e nem 2, são 4 informações. Então 2 candles para vocês aqui. Tá legal? O que eu vou utilizar? Eu vou utilizar essas 4 informações da seguinte maneira. O candle comprador, esse azul, nós teremos sempre nas partes que estão pintadas, certo? Nas partes pintadas, nós teremos 2 informações. No caso do comprador, nós teremos a abertura sempre abaixo do fechamento. Então a parte que está pintada sempre representa abertura e fechamento. No caso do comprador, a gente tem a abertura abaixo do fechamento, ou seja, a abertura foi aqui, neste caso, certo? E o fechamento foi aqui. A abertura foi aqui e o fechamento foi aqui. A abertura aqui, fechamento aqui, certo? A abertura aqui, fechamento aqui. Abertura, fechamento. E vocês vão treinando isso sem problema nenhum, certo? Com até certa dinâmica, não é tão complicado assim. E as extremidades são essas caudinhas aqui, ó. No caso do comprador e no caso do vendedor, são as mesmas informações, o que é mínima e máxima. Mínima e máxima. Simples assim. Então nós tivemos aqui uma máxima, uma mínima e um tequinho da máxima aqui, tá vendo? Tem uma caudinha. Máxima, mínima, máxima. E assim a gente vai fazer candle por candle. No caso do vendedor, então, aqui é a abertura. E aqui é o fechamento. Só inverte. Então deixa eu colocar para vocês gravarem depois. Aqui foi a abertura. E aqui foi o fechamento. Em termos práticos de preço, a gente pode explicar que no caso do comprador, nós tivemos, vamos pôr de verde, uma abertura, vamos dizer, a R$5. Tivemos uma abertura a R$5. Descemos até 7.
achamos compradores aqui que empurraram o preço até, vamos supor, 14, só que nós fechamos em 10. Para o lado vendedor, mesma coisa, nós tivemos uma abertura em 20, descemos para 10, certo? Só que fechamos em 15. E teve durante esse período um spikezinho, uma comprinha ali até 22, né, até acima dessa média, só que aqui chegou vários vendedores e empurraram o preço para baixo, tendo a máxima do empurrão, e depois nessa máxima acharam compradores que conseguiram fechar o candle ali um pouco acima. Cada tijolinho desse tem um porém muito importante, que é o que? O tempo gráfico. Então nesse caso aqui é um tempo gráfico bem diferente, que é 11 minutos, eu coloquei aqui. Cada candle desse demora 11 minutos para se completar. Então tem essa briga de compradores e vendedores para se formar máximas e mínimas e abertura e fechamento durante 11 minutos. A parte pintada demorou 11 minutos para ser pintada e as extremidades ocorreram durante esses 11 minutos. Legal, isso é candlestick, certo? Pause o vídeo, veja novamente, sem problema nenhum, vocês vão pegar esse conceito, eu tenho certeza. O outro conceito que eu vou explicar aqui para vocês hoje é sobre topos e fundos. Então, utilizando aqui o br.tradingview.com, esse site aqui, certo? Que é gratuito, sempre vou usar ele aqui para mostrar os tutoriais, né? Esse site aqui, vocês façam a conta lá e depois vocês vão conseguir abrir esses gráficos de preço. Se vocês tiverem dúvida na abertura do gráfico de preço, deixa nos comentários. O outro conceito, a gente vai utilizar o que? A gente vai utilizar aqui o raio horizontal, e nós vamos utilizar aqui, ó, o modo magnético ativado, raio horizontal e modo magnético. Topos e fundos, máximas e mínimas. Ó, aqui tem uma máxima, aqui tem uma mínima. Bum. Aqui tinha uma mínima que foi rompida. Aqui uma outra máxima, certo? Aqui tem uma mínima, certo? Aqui tem outra mínima, certo? Outra mínima. Ou seja, para cada fundinho que vocês verem das velas e para cada máxima, eu quero que vocês tracem essas linhas para identificar os pontos onde o preço encontrou inversão de demanda. Tinha um cara comprando, encontrou vendedor. Tinha um cara vendendo, encontrou comprador, subiu, aqui encontrou vendedor, desceu, aqui encontrou comprador, subiu e por aí vai. Essas linhas vocês podem traçar quantas vezes vocês quiserem, em vários topos, se vocês quiserem. É mais para vocês treinarem realmente o que é um topo e um fundo. E agora, de maneira avançada, eu Bruno Mazzoni, só considero topo ou fundo, ou melhor, eu só traço essas linhas em pontos onde o preço bateu como suporte. Vamos supor que aqui é essa linha. Ele bateu como suporte, subiu. Quando ele desceu, ele bateu também como resistência. Então aqui já vai um REC. Eu só traço essas linhas em pontos que houve demanda vendedora e compradora. Como assim, Bruno? Eu explico para vocês aqui, ó. Esse exemplo aqui, por exemplo. Eu sei que nós tínhamos um suporte, subimos, suporte, subimos, descemos, fizemos uma cauda aqui, subimos. Quando rompeu, ou seja, vou desenhar aqui para vocês. Então, suporte, subiu, suporte, subiu, suporte, subiu. Quando rompeu, bateu aqui como resistência. Então, aqui houve inversão de polaridade, que a gente fala. Suporte, 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 virou resistência. Então, essa linha eu deixo no meu gráfico. Vamos ver outra linha aqui bacana, que a gente pode estar aplicando sem problema nenhum. Aqui era uma linha que eu tinha no meu gráfico, certo? Foi suporte, foi quase suporte aqui, rompeu, aqui resistência, bateu, 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 demorou para explodir para cima. Então essa linha é importante. Essa linha aqui provavelmente também. Então deixa eu pegar ela aqui. Aqui, deixa eu ver. Aqui, ó, uma linha aqui. Então por quê? Ela bate, resistência, resistência, opa, rompeu, aí aqui utilizou um pouquinho, não conseguiu, aí ficou rompendo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, beleza, rompeu de novo, no que bateu, opa,
é um ponto de suporte. Então veja quantas vezes o preço bateu aqui. Então, opa, esse ponto é importante. Bem importante, né? Vamos ver aqui mais exemplos. Aqui tem um outro belíssimo exemplo, né? Vamos colocar uma zona aqui, certo? Não só um ponto em específico, mas aqui, ó. Tivemos suporte, tivemos resistência, resistência. Aí aqui, resistência também. Aí rompeu. No que rompeu, suporte, 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 suporte. Até que rompemos de novo. E isso vocês podem fazer diversas vezes no gráfico de vocês, certo? O segundo conceito aqui aplicado, então, para vocês, suporte e resistência. Para finalizar o vídeo de hoje, vamos falar sobre tendência, certo? Tendência nada mais é que topos e fundos ascendentes ou topos e fundos descendentes. O que seria isso? Vocês vão tirar o zoom do seu gráfico, dar um scroll off ou away, né? Utiliza aqui no seu mouse, né? A rotação dele para vocês tirarem esse zoom. E o que vocês vão começar a perceber é se o topo anterior está sendo mais alto do que o recente. Opa, aqui nesse caso, tendência de alta. Por quê? Fundos ascendentes. Legal? O contrário aconteceu aqui, ó. Opa. Aconteceu aqui, ó. Tan. 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 Opa, mudou. Então, tendência de alta em amarelo, tendência de baixa em vermelho. E quando o preço fica lateral, vamos pôr aqui de verde. Quando o preço fica lateral, a gente tem uma consolidação. Ou seja, topos e fundos não são rompidos. Tá bom? Então, essas são as 3 fases do mercado. O dever de casa de vocês é analisar o quê? Candlestick. Lembra? Candlestick. As 4 informações do comprador. Como, por exemplo, pôr em vermelho, verde e vermelho, que geralmente é o padrão, né? Então, o comprador e aqui o vendedor. Analisem as 4 informações, voltem o vídeo, certo? E depois eu quero que vocês observem topos e fundos. Opa, um topo, fundo, topo, fundo. Tracem eles. No segundo momento, vocês podem utilizar a minha técnica, que é eu só vou traçar quando o preço utiliza esse cara como suporte e resistência. Então, suporte aqui, resistência aqui, e vamos dizer que ele desceu de novo, certo? Então, só ali que eu vou traçar uma dupla polaridade. E terceiro, tendência. Vocês vão começar a traçar. Podem utilizar o Point ou Fix, é gratuito no Google, dá um download. Ou vocês utilizem aqui, ó, essa linha de tendência. E não precisa aqui necessariamente utilizar o magnetismo, porque ele vai colar nos candles. Tira o magnetismo, mas ativa aqui o manter em modo desenho. Porque aí vocês não precisam ficar clicando. Vocês vão naturalmente fazer isso aqui, ó. Opa, beleza. Vamos desenhar aí que tendência que nós estamos, como que está funcionando, topos e fundos, lá, certo? Esse é o dever de casa de vocês, a primeira aulinha básica sobre tutorial Price Action, como ler gráficos de preço. Dúvidas nos comentários abaixo. Até a próxima aula.